Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Eu vou ficar com esse pedaço, né, de tudo que foi falado. É muito bonito, é muito lindo, tudo o que foi explicado na meditação. E quando a gente lê, né, uma meditação daquela, quando a gente acompanha, né, esses escritos, a gente se sente assim, sem ter muito o que falar. Sem ter muito o que falar diante de tudo que Deus é, porque parece que quanto mais você fala dele, mais você sente que não falou o suficiente, né? Você sente assim, muito limitado diante de tanta grandeza, né? Difícil de descrever. Mas olha que bonito isso aqui, as perfeições divinas. Conhecer as propriedades destas perfeições do Altíssimo. Ele é formoso sem fealdade, grande sem medida, bom sem comparação, eterno sem tempo, forte sem fraqueza, vida sem mortalidade, verdadeiro sem falsidade, presente em todos os lugares, enchendo-os sem os ocupar, estando em todas as coisas sem extensão, não tem contradição na bondade, nem defeito na sabedoria. Nela é inestimável, terrível nos conselhos, justo nos julgamentos, secretíssimo nos pensamentos, verdadeiro nas palavras, santo nas obras, rico em tesouros, a quem nem o espaço limita, nem a estreiteza do lugar aperta. Não muda a vontade, não se perturba com o triste. As coisas passadas não lhe desaparecem, nem as futuras sucedem. A quem nem a origem deu princípio, nem o tempo dará fim. Tá vendo? Ele é eterno no princípio e no fim. Ele é eterno nas duas extensões, né? Porque algo que para ser eterno, ele tem que ser, tipo assim, infinito na origem e no fim. Ele não pode ter nenhum ponto, sabe? Eu pensei naquelas. Eu tava até ensinando isso às crianças de catequese. Que quando você representa uma reta infinita, aí você coloca nas duas pontas dela, você coloca a seta para representar que é algo infinito. Se em um dos pontos você, se em uma das partes você põe um ponto, seja no início, seja no fim, ela deixa de ser uma reta infinita, né? Aí eu estava falando disso para explicar quem é Deus, para mostrar que ele é tanto infinito. Na origem dele, não tem nenhum ponto específico para falar. Para falar assim, ó, surgiu desde tal época, tal, ponto. Então, se fosse assim, você coloca um limite ali, então não é infinito. Não, não teve esse ponto. Não tem esse ponto. Nem na origem, nem no fim. Por isso ele é eterno e infinito. Isso é maravilhoso, né, gente? E o interessante é que ele não se mede, você não mede Deus como hoje você pode medir grandezas, coisas no espaço, você pode medir até mesmo interiormente suas ações, né? Às vezes você fala assim, hoje eu não fui muito calmo, hoje eu não fui muito tranquilo, ou seja, você tá meio que medindo a sua atitude. Mas Deus, ele não tá assim, não é para ser visto dessa forma, nossos olhos. Não é pra gente, não adianta a gente tentar medir Deus dessa forma, colocar ele dentro de uma caixa e estabelecer um padrão de peso, de tamanho, de extensão, nada, nada, nada disso, né? Deus não é para ser colocado dessa forma, né? É, essa grandeza dele é para nos mostrar mesmo que não tem que ficar questionando.
né? É, a gente tem que entender que a gente não vai conseguir, assim, na nossa limitação humana, compreender ele, o todo que ele é. Para mostrar mesmo o quanto nós somos pequenos, né? O quanto ele é grande. Mas ao mesmo tempo, quando se chega uma revelação dessa, mostra que mesmo assim, ele é tão bondoso que se abaixa até nós que ele quer que a gente o conheça. Então ele quer que a gente tenha aquela santa curiosidade de perguntar, de querer saber, de querer entender mais sobre ele, porque afinal, ele é um Deus que se revela, e não é um Deus que se esconde. E ele vai, ao longo da vida, de tudo que a gente tem aí, desde lá o início dos tempos, a gente vai ver Deus se revelando de várias formas, até chegar na compreensão que hoje a gente vai tendo. Então, ele primeiro faz a gente conhecer toda uma trajetória, ele vai ensinando a gente a conhecer as coisas assim, e mastigando cada verdade, para ele trazer mais verdades e se revelar ao ponto de ir tirando, é como se fosse tirando cada véu, cada etapa e vai tirando os véus para a gente. Por que isso? Porque ele nos chama a ser próximos dele. Ele não é um Deus que se esconde de nós. Ao contrário, ele é um Deus que quer ser tão próximo que ele quer morar dentro de nós. Ele quer agora passar a morar dentro de nós, dentro de nós. Então, é algo tão maravilhoso que supera todo o entendimento que a gente já teve antes. Sabe, o Senhor está abrindo mesmo a nossa mente para um entendimento dele que ultrapassa todo o entendimento que a gente tinha antes. Eu, por exemplo, quando eu fiz o catecismo, né? Eu só via Deus assim, na base de decorar mesmo. Tinha um conceito lá e todo mundo decorava, que era assim: quem é Deus, né? É um espírito perfeitíssimo, eterno, criador do céu e da terra. Mas eu não aprendi a chamar ele de pai, eu não aprendi a ver ele com uma visão tão próxima de mim assim. Eu não aprendi a ver ele, a contemplar ele na natureza, a contemplar ele nas pessoas, em tudo que acontece comigo, ver que é ele se movendo em mim, dentro de mim. Não, não tive isso. Então, tem toda uma trajetória que Deus quer mostrar, entende? Até chegar ao ponto de ele mover dentro de nós, nas nossas ações, morar dentro de nós, colocar o trono dele no nosso coração. Então mostra um Deus que quer mesmo essa proximidade com a gente, que a gente sempre vai ser pequeno, né? Como foi falado do triângulo, essa ordem é a ordem perfeita, Deus no centro, Deus acima e nós estamos abaixo dele. Isso está perfeito, não tem por que ninguém implicar com isso. Não tem porquê, né? Ninguém se revoltar com isso, né? O mundo está entendendo Deus de um jeito totalmente diferente, né? Está entendendo Deus longe, um Deus que não se importa, e está querendo inverter tudo, né? Está querendo colocar ele abaixo, está querendo defender. Ah, se eu me evoluo, quer dizer que eu sou superior. Aí a pessoa se coloca como superior, né? De tudo. Eu me basto, né? Eu posso tudo, né? Eu posso qualquer coisa. Mas a pessoa não entende que qualquer momento o ar dela, ela pode perder o ar, deixar de respirar e não tá mais aqui. Quero falar um monte de besteira. Então, tipo assim, quem nos move, até mesmo que de evoluir então o nosso entendimento, a inteligência, para a gente realizar as coisas, é tudo por graça desse Deus que se aproxima de nós, que não está longe de nós, que está conosco. Então, é Ele que faz essas coisas, porque em nós Ele colocou, nos colocou também dotados de inteligência, memória, vontade, para fazer essa trindade dentro de nós também. Mas isso é obra dele, isso é um selo dele, não é nada nosso. Então, o mundo está desconhecendo isso, né? O mundo está vendo um Deus todo distante, um Deus que só fica lá em cima, né? Olhando e castigando, mas não vê o Pai, não vê o amor
que se move todos os dias, que faz a pessoa acordar. Que se eu acordo, Deus me amou, mais uma vez. Sempre vai me amar, né? Mas aquele dia é especial, é diferente de ontem. O dia de hoje é diferente, porque ele não tem esse amor dele não tem essa medida, entende? Então, cada dia parece que ele ama mais. Parece que cada dia é especial, é novo, é diferente. Por quê? Porque esse amor, ele não tem como você medir ele a ponto de dizer assim, não. Esse amor vai até tal ponto. Não, não é assim. Ele não é assim. E ele também é eterno, sem tempo, né? Pra gente falar assim, quando surgiu Deus? Não tem disso. Forte sem fraqueza nenhuma, né? Vida sem mortalidade. Verdadeiro sem falsidade. Está presente em tudo, enchendo sem os ocupar. Estando em todas as coisas, sem extensão. Não tem contradição na bondade, nem defeito na sabedoria, né? Nela é inestimável, terrível nos conselhos, né? Os conselhos do Senhor, eles são retos, né? Justo no julgamento, os julgamentos do Senhor são assim. Secretíssimo nos pensamentos, né? Então, ele tem desígnios, ele tem coisas assim para se revelar todos os dias a nós. Mas para isso, a gente precisa ser também assim bem íntimo dele, porque ele é secretíssimo nos seus pensamentos. Mas isso não significa que ele não quer revelar para nós as coisas. Ele revela, mas à medida também da nossa disposição, porque cada verdade de Deus é um tesouro muito grande que a gente não pode jogar fora. Então, para ele estar se movendo nossa inteligência, para estar comunicando com a gente também tem que ter essa disposição de alma, de ao receber isso, a gente usar bem esses bens. Como foi falado, de não pegar os bens e jogar para os porcos, ou de enterrar os talentos que ele dá, as verdades que ele comunica, mas de da gente partilhar, da gente fazer com que aquilo atinja o fim que o Senhor deseja, que aquele bem que ele moveu a nós atinja. Se para uma verdade que ele revela, a finalidade é a gente comunicar aos nossos irmãos, para aquela verdade se multiplicar, né? Aquela verdade se tornar tantas línguas a ser dita em cada coração, então a gente não cumprindo essa finalidade, não pode mais confiar na gente. Então, porque tudo é muito sério com Deus, né? Deus a gente pensa, mas Deus é amável, bondoso, sim, mas ele também é muito sério, né? Ele não brinca com as coisas, não. Ele é sério. O que tá falando com a gente é sério. Tudo, né? É sério, é seriedade, né? É coisa séria, porque exige uma responsabilidade muito grande também dos filhos quando o pai confia um bem. O pai entrega aquele bem lá, vai semear essas sementes aqui, ó. Essas sementes aqui, elas são sementes que dão frutos numerosos. Você vai semear. Seu filho só pega a semente e joga no primeiro terreno que ele vê, assim, sem preparar a terra, sem nada, sem fazer todo o trabalho pesado que é de você preparar a terra para plantar. Seu filho quer tudo muito fácil, aí mostra também uma maturidade muito grande, né, por parte do filho. Então, não. Então, o pai, primeiro vendo que o filho ainda está muito. Não tem essa força, o pai ensina primeiro o filho a preparar a terra. Ensina o filho a adubar a terra. Ensina o filho. Explica tudo sobre os ciclos, as estações, né? Sobre o tempo de cada coisa, de cada semente. Explica tudo explicadinho para o filho saber exatamente a época de cada semente, entender que tem o tempo, que tem uma, uma natureza que Deus respeita, dos tempos que Ele mesmo criou para ser desse jeito. Tem um processo. Então, o filho também tem que esperar, né? Fica ansioso. Então, ele vai explicando pro filho. Aí, o filho fazendo tudo direitinho e esperando nele, no pai. Aí, ele fala: Ó, toma essa semente agora que você já está pronto para plantar. Agora é hora de você colocar em prática aquilo que eu te ensinei. Aí, o filho coloca em prática aquilo que o pai ensinou e começa o trabalho dele ali. Entende?
Aí o pai aí vai esperar, vai ver se o filho tem paciência para esperar os frutos. Seu filho sabe cuidar, seu filho vai cuidando da sementinha, não fica, ah, mas a sementinha não deu nenhum sinal ainda, eu vou deixar para lá. Não, não. Que isso? É para mim esses frutos, meu filho. Esse terreno aí tudo é para mim. Então você vai cuidar dele, tá? E os frutos vão vir conforme eu quiser, conforme o tempo certo. Aí o filho cuida, o filho administra, cuida da terra. Aí vem e nasce, né? Tudo, né? Os frutos nascem e aí o pai olha e fala: Nossa, esse fez o meu trabalho render, né? Esse aí usou bem as sementes que eu dei. Então eu vou confiar mais para ele. Aí o filho vai ficando assim, experiente, né? Vamos dizer assim, porque tá aprendendo com o pai. Mas se o pai não, se ele não achar que pode sozinho, aí ele estraga tudo, porque ele precisa do pai para dar cada passo novo da vida dele, para revelar o que ele quer para cada tempo. Então é assim conosco, o Senhor para cada tempo se revela. E para esses tempos novos, o Senhor está trazendo para nós a divina vontade. É o novo. É o novo que ele está dando, né? Mais um véu, né? O véu que foi aberto aí da divina vontade. E o véu da divina vontade, você percebe que ensina a gente a passear em todo o tempo, entender em todos os tempos de uma forma totalmente nova tudo. As revelações que a gente tem aí de Maria Valtorta, Mística Cidade de Deus, ajuda a gente a ligar os pontos e entender tudo, não é? E na divina vontade, porque na divina vontade não vai entrar contaminação humana nossa, né? De contaminar as coisas de Deus, né? Nem não entra desconfiança, julgamento, essas coisas, né? Entra uma pureza muito grande. Então, é um casamento perfeito do que Deus está fazendo, é perfeito. E Ele está realmente se revelando a cada um de nós. Ele está mais perto do que nunca, mais próximo do que nunca, né? Então, Ele está em nós, Ele está se movendo em nossa direção de uma forma maravilhosa. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome Amém, do Pai que me Fiat. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Louvor ao Altíssimo. Ó Altíssimo Rei, sapientíssimo Senhor, quão incompreensíveis são os teus juízes e inescrutáveis teus caminhos. Deus invencível, que sem ter origem hás de permanecer para sempre. Quem poderá conhecer tua grandeza e contar tuas magníficas obras? Quem te poderá arguir, porque assim fizeste? Pois tu és altíssimo acima de todos, e nossa vista não te pode alcançar, nem o nosso entendimento compreender. Bendito sejas, magnífico Rei, porque te dignastes mostrar a essa tua escrava e vil bichinho grandes sacramentos e altíssimos mistérios, elevando e arrebatando meu espírito onde vi o que não saberei explicar. Vi ao Senhor e Criador de todos em si mesmo, antes de criar qualquer coisa, ignoro o modo como me foi mostrado, mas não o que vi e entendi. Sabe Sua Majestade que tudo compreende, que para falar de Sua deidade, meu pensamento suspende-se, minha alma perturba-se, minhas faculdades e minhas operações paralisam-se. A parte superior abandona a inferior, deixa os sentidos e voa para quem ama, abandonando a quem anima. Nestes desalentos e delíquios amorosos, meus olhos derramam lágrimas e minha língua emudece. Ó Altíssimo e incompreensível Senhor meu, sem medida e eterno objeto infinito do meu entendimento, como em tua presença me sinto aniquilada, meu ser apega-se ao pó, quase não percebendo o que sou. Como esta pequenez e miséria se atreve a contemplar tua magnificência e grande majestade. Conforta, Senhor, o meu ser, fortalece a minha visão,
Encoraja meu temor, para que possa dizer o que vi em obediência às tuas ordens. Que maravilhoso! Era tudo que eu precisava agora, nesse momento. Eu comecei a assistir o vídeo e parei porque eu tinha marcado confissão na igreja, deu hora de sair. Eu parei o vídeo desse quinta semana, né, da Mística Cidade e fui fazer minha confissão. O que eu ouvi do padre, eu só tenho que dizer isso que está escrito aqui. Eu tenho que louvar, bendizer e agradecer a grandeza, a magnificência, a realeza, o poder de Deus. Porque eles é maravilhoso. Eu não tenho outra palavra para explicar. Humanamente eu não consigo explicar, eu não consigo louvar, não há palavras para dizer, como ela mesma. A abadesa Cecília fala aqui que ela é, não há como, ele é incompreensível e até foge de nós toda maneira, tudo que aquilo que a gente tenta falar para explicar foge de nós e vai para o alto, porque nos deixa aqui, né? A quem ele anima fica aqui, né? Porque a gente não consegue compreender a grandeza, a largueza, a profundidade de tanta bondade, de tanto amor que existe em Deus. Como Deus é único, apesar de ser três, em três pessoas, um único Deus. É tudo muito mistério, uma grandeza muito grande que nós não podemos, não temos, não existe palavra no nosso vocabulário, em dicionário algum, de língua alguma, que possa explicar as coisas do céu. Foge da nossa concepção, da nossa percepção. Mas quero aqui agradecer, louvar, bendizer a Deus, Senhor de todas as coisas, o Rei sapientíssimo, né? Quem poderá arguir, quem poderá dizer a ele por que fez isso ou aquilo? Muitas vezes, né, na nossa eh, ignorância, vamos dizer assim, a gente pergunta por quê? Por que está acontecendo isso? Por que dessa pandemia? Por que que a pessoa adoeceu? Por quê? E diz que o porquê veio do inferno, né? O porquê foi inventado por um demônio, a palavra porquê. Esse porquê disso, porquê daquilo. Porque tudo tem um sentido, nada acontece em vão. Deus não criou nada fora do lugar. Tudo é regido por ele, tudo. Não há como sair de Deus. Deus é tudo, está em todos os lugares, dentro e fora de nós. E assim eu termino aqui agradecendo e bendizendo a Deus por mim e por todos, por toda a humanidade, por tudo que nos acontece. Que o Senhor seja bendito, louvado e adorado para sempre. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me libertou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade, a minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas sobre vossos olhos maternais. O mistério da Santíssima Trindade. Com entendimento, vi ao Altíssimo como estava em si mesmo. Tive a clara inteligência e notícia verdadeira de que é um Deus infinito em substância e atributos, eterno, suma trindade, três pessoas e um só Deus verdadeiro. Três porque realizaram as operações de se conhecer, se compreender e se amar. E só um por conseguir o bem da unidade eterna. É trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é feito, nem criado, nem gerado, nem o pode ser, ou ter origem. Conheci que o Filho procede somente do Pai, por eterna geração, e são iguais em duração e eternidade, gerado pela fecundidade do entendimento do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Nessa indivisível trindade não há coisa que se possa dizer anterior nem posterior, maior ou menor. As três pessoas em si são igualmente eternas e eternamente iguais. É uma unidade de essência em trindade de pessoa,
um Deus na indivisível trindade e três pessoas na unidade de uma substância. Não se confundem as pessoas por ser um só Deus, nem se divide ou separa a substância por serem três pessoas, sendo distintas entre si, é a mesma a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual a glória, a majestade, o poder, a eternidade, a imensidade, a sabedoria e santidade, e todos os demais atributos. E ainda que sejam três as pessoas nas quais subsidem essas infinitas perfeições, é um só Deus verdadeiro, santo, justo, poderoso, eterno e sem medida. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa, meu Deus do céu. Imagina a gente ter condição de enxergar tudo isso, né? Igual ela falou aqui, que ela viu a Santíssima Trindade e era infinito. Eu fico imaginando assim que a gente não pode ver com os nossos olhos, que seria uma visão muito, 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 muito espiritual e espacial. É uma visão assim que a gente teria que ter olhos em todas as nossas extremidades da cabeça, porque não daria para a gente poder ter uma visão igual a gente tem, uma visão panorâmica das coisas, né? Então é algo assim muito, 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 muito grande para o nosso entendimento. É algo que só essa explicação que ela dá, né, na história, que a gente fica tem sem palavras. Eu falei assim, gente, só a explicação dela me fez viajar como se eu estivesse viajando em cada explicação que ela foi dando, porque é tudo tão infinito, tão assim misterioso, tão cheio de perfeição que, nossa, meu Deus do céu, eu não tenho vocabulário, eu fico procurando dentro da minha cabeça o vocabulário certo para me definir qualquer coisa que eu queira definir sobre esse assunto da Santíssima Trindade. E o pouco que sim que eu tenho noção e que eu escutando o áudio da Aline, eu consegui formar também na cabeça, é que os três, eles se formaram ao mesmo tempo, assim, alguma coisa que eles, na realidade, eles sempre existiram. Não teve uma hora assim, né, que a gente possa dar tempo. Tanto que Deus, ele vive no presente, né? Então, ele não tem passado e nem futuro, ele está no presente. É o único que está no presente. Então, não tem como a gente definir quando foi que aconteceu, assim, que surgiu Deus. Que às vezes tem gente que fala assim, mas quem criou Deus? Pra gente não tem como a gente definir isso, né? Só quando a gente estiver na eternidade que a gente vai saber de todos esses mistérios. Muitos mistérios vão ser revelados para a gente só quando a gente estiver diante de Deus, né? Quando a gente tiver nossa visão beatífica. E também fala que é como Deus tem vários atributos, né? Então vai depender muito do quanto a gente amar aqui na terra, né? Aí Deus fala até no livro do céu que quanto mais a gente ama aqui na terra, menos coisas a gente recebe aqui na terra, menos viagem, menos coisas materiais, a gente vai ganhar atributos, conhecimentos dentro de Deus. Então, cada pessoa vai entrar cada vez mais para dentro de Deus, né? Nossa, eu fico viajando com isso, assim, só imaginando que, porque aqui na Terra é uma coisa assim tão, você visual, você viu, você, e lá no céu é algo tão grande, mas é tão grande que não cabe no nosso entendimento. E aí, falando também que todos três, eles têm as mesmas características, os mesmos atributos, não tem diferença, né, entre eles. E ao mesmo tempo, sendo três, eles completam em si e se tornam um único Deus, né? Então, assim, é maravilhoso a gente
poder ter esse entendimento aqui. Mesmo que seja pouco, você imagina quantas pessoas neste mundo que não vão ter nenhum tipo de entendimento que nós estamos tendo. Eles não vão ter esse conhecimento que a gente está tendo aqui na Terra, que a gente tem condição de já admirar Deus, de já louvar, de já amá-lo. Quantas pessoas que não procuram, né, conhecer Deus. Isso me entristece demais, porque, olha, cada dia que passa eu apaixono mais, eu sinto mais o valor de cada vida, da minha vida, da vida de cada pessoa, de cada bichinho, de cada planta. Meu Deus, é tão maravilhoso, né? Eu queria que todo mundo tivesse esse conhecimento, que buscasse conhecimento, né? E então é isso, gente. Em nome do Pai Bom que me dia, criou, em viu, nome do gente? Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fite. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Deus antes da criação. Esta ciência, que se chama de simples inteligência, por motivo do entendimento, naturalmente perceber a vontade, há de se considerar em Deus, não por ordem de tempo, mas de natureza. Segundo esta ordem, supomos que exercitou primeiro o ato do entendimento e depois o da vontade, porque estamos a considerar só o ato de entender, antes do decreto de criar qualquer coisa neste estado ou instante. Portanto, conferiam as três pessoas divinas, com aquele ato de entender a conveniência das obras, só extra a saber, todas as criaturas que existiram e existirão no futuro. Então aqui ela tá falando aqui, ela tá explicando que o entendimento da Santíssima Trindade, né? Que é Deus antes da criação, porque antes da criação, Deus era Deus e tudo foi criado pelo seu entendimento, porque ele entendia que tudo era bom e antes dele entender não era criado, né? Antes de haver esse entendimento, ele precisava entender para que todas as coisas iam servir. Ele já tinha essa inteligência, né? Deus já tinha essa inteligência. E Jesus, quando veio à Terra, ele entendeu, né? Ele entendeu antes dele fazer as coisas, ele entendia por que ele tinha que fazer as coisas, né? E a gente também, hoje a gente entende por que a gente faz as coisas. Antes a gente conhecia, né? A gente conhecia e fazia só porque estava escrito em algum lugar, né? E hoje a gente entende. A mesma coisa foi com Deus. Esta ciência que se chama de simples inteligência, né? Então a ciência do entendimento, ela se chama por simples inteligência,
por motivo do entendimento, naturalmente perceber a vontade. Então, pelo entendimento, a gente já vê que a gente pensa que é a vontade primeiro, antes do entendimento. Mas ela fala assim, perceber a vontade. Há de se considerar em Deus, não por ordem de tempo, mas de natureza. Então, não era por ordem de tempo, mas de natureza. Segundo esta ordem, supomos que exercitou primeiro o ato de entendimento e depois o da vontade. Então, ele exercitou primeiro o ato de entendimento, depois o da vontade, porque estamos a considerar só o ato de entender antes do decreto de criar qualquer coisa, neste estado ou instante. Portanto, conferiam-lhe as três pessoas divinas, como aquele ato de entender. Então, as três pessoas divinas entendiam, né, a conveniência das obras extra, a saber, todas as criaturas que existiram e existirão. Então, assim, é por isso que nós, quando fazemos os atos, eles passam a ter maior efeito quando a gente entende. Primeiro, a gente tem que entender. Primeiro, para a gente poder viver na divina vontade, é preciso entender, né? Aí depois vem o querer, né? Vem a vontade, o desejo. E aí tudo se confirma, né? Então, primeiro a gente tem que entender esse dom, né? Através do que a gente entende, através do conhecimento, né? Para poder entender a Santíssima Trindade é necessário se conhecer primeiro, ter esse entendimento do conhecimento, né? Do conhecimento. E aí vem a vontade de entender, né? Porque ele fala assim: esta ciência que se chama de simples inteligência, né? Então, é uma simples inteligência, por motivo do entendimento, naturalmente perceber a vontade, né? Então, através do entendimento, naturalmente surge a vontade. Há de se considerar em Deus, não por ordem de tempo, mas de natureza. Segundo esta ordem, supomos que exercitou primeiro o ato do entendimento. Então, segundo a ordem de Deus, ele exercitou primeiro o ato do entendimento, né? E depois o da vontade, porque estamos a considerar só o ato de entender. Então, aqui está falando só do ato de entender, né? Antes do decreto de criar qualquer coisa. Neste estado ou instante, portanto, conferiram-lhe as três pessoas divinas, como aquele ato de entender, a conveniência das obras, só extra. Ad extra, a saber, todas as criaturas que existirão no futuro, né? Então assim, primeiro foi o ato do entendimento, né? Essa inteligência, né? Que vem à mente, que clareia a nossa mente, e aí a gente vai criando, né? Aí vai criando. Primeiro foi o ato de entender. Houve o entendimento que era necessário que Jesus viesse, vamos colocar assim, né? Houve esse entendimento no céu, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entre a Santíssima Trindade. E aí Jesus veio, né? E aí, através do entendimento que eles tiveram em comum acordo, Jesus veio, se criou-se o Verbo, e Jesus veio. E desse entendimento veio, Jesus partiu e ficou o Espírito Santo, né? E aí se cria através da ação do Espírito Santo hoje na Terra. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho Em que me nome do Pai resgatou, que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Nesta aula de hoje, neste
nessa meditação de hoje, eu meditei, eu pensei numa coisa assim tão simples, mas porque Deus é simples, mas que é tudo pra gente. Deus é perfeito, né? Como ela descreveu aqui, as perfeições divinas. Deus é perfeito em beleza, em amor, em bondade, justo, santo. E ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então ele nos criou assim, santo como Deus é santo, na medida em que cabe numa alma criada, né? Numa alma que foi criada por ele, mas foi criado de forma perfeita, como ele é perfeito. Então, o que acontece? A gente fica assim, nossa, admirado, né? Como é maravilhoso o nosso Deus, nosso Pai. Mas nós somos filhos legítimos. Nós somos criados à imagem dessa perfeição. Mas a gente se olha e vê uma miséria, né? Vê uma miséria, uma pobreza, uma feiura, uma maldade. O que nos fez ficar desse jeito? Feios desse jeito, maus? O pecado. Então, o que eu tenho que fazer para poder retornar à minha imagem? Destruir o pecado. Destruir o pecado. E o pecado, ele é tão assim. O pecado é tão horrível que eu não consigo enxergar a beleza do meu pai. Não consigo nem conhecer que eu tenho um pai. Aí, a partir do momento que eu conheci, ele me revelou como pai, ele se revelou a mim como pai, e eu entendi que ele é meu pai, que eu posso retornar ao estado primordial, como ele me criou, eu vendo ele com essa beleza, eu tenho que vender tudo o que eu tenho, me despir totalmente desse pecado, dessa feiura, e voltar a ser como ele me criou, com essa perfeição. Porque ele nos criou com essa perfeição, na medida que cabia num ser criado, porque ele é o ser incriado. Nós somos criatura, mas fomos criados à imagem e semelhança dessas perfeições divinas. Então, se a gente parar para meditar essas perfeições e pensar, eu quero voltar a ser semelhante ao meu Pai, perfeito. Perfeito como Deus é perfeito, santo como Deus é santo, amar como Ele ama. Então, assim, é muito fácil para usar só a inteligência. Eu não preciso ter, eu não preciso ter uma experiência assim, incrível, sobrenatural, para entender e para querer, e para ter vontade de conhecer profundamente a Deus. E de tirar toda essa lama em que eu me afundei no pecado. Não, basta eu pensar um pouquinho, racionalmente. O ser humano quer tanto dividir a razão e a fé e a espiritualidade e a razão, mas não precisa. Não tem necessidade. Racionalmente pensando, eu posso ver como Deus é, né? E Ele me criou com essa semelhança. Olhar para mim como estou, como está a minha alma, totalmente diferente do modelo. Saber que né, eu posso voltar a ser semelhante a Deus. Então, pronto, é pensar um raciocínio. Como fazer isso? Basta a vontade. Basta a vontade, porque Ele vai vir te ajudar. Você fala, Pai, eu quero voltar a ser semelhante ao Senhor. Descobri que eu te desobedeci, que eu vivi totalmente mergulhada na lama, que minha alma está totalmente manchada, feia. Mas eu descobri que eu era linda como o Senhor, que eu amava perfeitamente, que eu era boa. Então eu quero voltar. Eu quero voltar às minhas origens. O que a gente tem que fazer? Ele vai te ensinar.
Um caminho prático e seguro é o livro do céu. É o livro do céu. É Jesus como diretor espiritual da alma. O livro do céu. É Jesus falando. Não é um livro, é uma pessoa. Como a Bíblia. A Bíblia não é um livro, é uma pessoa te falando. O livro do céu não é um simples livro, é uma pessoa te falando e revelando as verdades. Se você ama a verdade, você quer a verdade vai ser revelada. O autor do livro vai estar lá com você lendo o livro e te ensinando o que ficou obscuro, o que você não está entendendo. Tenha essa confiança. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Eu estava pensando aqui, ela falou assim, que Deus entende tudo ao mesmo tempo, que ele não precisa de sucessão, assim, não precisa. Eu entendi que ela falou assim, que ele não precisa raciocinar, tipo assim, ele não precisa raciocinar para entender algum ato, alguma situação, algum fenômeno da natureza, alguma coisa. Não, ele já entende, ele entende tudo de uma vez, ele entende, ele é a inteligência. Ele é a sabedoria, ele não tem sabedoria, ele não tem inteligência, ele é a inteligência, ele é a sabedoria. Aí o ser humano fica tentando, né, essas teorias aí sei lá, do iluminismo, eu não entendo direito, mas quer separar Deus e a razão, sendo que Deus que criou tudo. Aí o cientista, eu falo de Deus e o cientista pode virar para mim e falar, mas eu falo de física quântica, você fala de Deus. Mas não são coisas separadas. Deus criou tudo. O ser humano que coloca nome nas coisas é física quântica. Deus não precisa raciocinar para entender a física quântica que o ser humano inventou com esse nome, né? Física quântica. O ser humano fica anos e anos e anos para entender um fenômeno, às vezes, da física quântica, dos átomos, sei lá, dessas coisas que eles estudam, acelerador de partícula e não sei o quê. Eles tentam entender como foi o Big Bang e fazem testes e fica anos e anos e anos. Foi Deus que fez tudo. Deus fez tudo, mas o ser humano entende tudo de cabeça para baixo, ele tenta tirar Deus da história, da criação. Tenta tirar Deus da história da criação, do mundo, do universo, dos átomos. Não, falar de Deus é falar de religião, de missa, de liturgia, de, de oração, de espiritualidade. Mas quando eu falo de física quântica, quando eu falo de átomos, de eletricidade, quando eu falo de água, não é Deus. Tem que separar. O ser humano ficou. Sem Deus, a gente é demente. Sem Deus, o ser humano é totalmente ignorante. Aí eu lembro de uma história de um cientista, neurocientista, que teve experiência de quase morte. Ele teve uma experiência de quase morte e aí ele criticava os pacientes dele que tiveram experiência de quase morte, falavam que era mentira, que não tinha nada a ver, que eles estavam delirando. E aí ele teve uma experiência de quase morte. Aí ele falou que lá no céu, ele teve uma experiência com Deus, né? Lá no céu ele entendeu em segundos coisas que ele passou a vida inteira para entender. A vida inteira. A vida inteira que ele não entendia, ele entendeu em segundos. Tipo, foi assim, infundido na mente dele. Porque é o próprio Deus que comunica a inteligência. Aí Jesus fala no livro do céu que o amor, um amor verdadeiro, ele é comunicativo. Aí ele falou, é tanto é tão comunicativo que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, comunicou a divindade ao ser humano. Então Deus comunica a divindade, Deus comunica a inteligência, Deus comunica o amor, Deus comunica a bondade ao ser humano. Amém, Fiat?